Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, dia 30 de janeiro, segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. E logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe e endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentastes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, saia desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto um grande manada de porcos pastando na montanha. E o espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecendo. Eles foram até Jesus e viram um endemoniado, sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava no novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, a liturgia da palavra de hoje faz diante dessas palavras do Evangelho, que ao mesmo tempo é longo e um tanto quanto confuso à primeira vista, mas ele mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. A outra margem significa o lugar de desafios. É para lá que Jesus havia convidado os seus discípulos a irem com ele. A missão devia continuar em outros lugares, na outra margem, e vemos aqui o que significa essa outra margem, esse lugar de pessoas totalmente alienadas, possuídas por espíritos impuros, daqueles que tornaram posse de suas vidas e lhes roubaram sua consciência. Por isso, nessas palavras, nós somos chamados, na figura desse homem possuído por um espírito impuro, está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem possuído responde quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião e não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas, que habitavam as sombras da morte, como diz o texto que nós acabamos de ouvir. Mas, amados, a situação desta marginalização dessas pessoas que simbolizada neste homem era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem em situações de miséria, de abandono, respondem a essas situações de violência. É comum nós vermos na TV, nos jornais, pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar exatamente a atenção da sociedade
ou que estão em busca desta sobrevivência. Por isso, esse homem do Evangelho hoje, ninguém conseguia deter e muito menos colocar algemas. Ele vai ao encontro do Cristo Senhor, achando ele ser o mais que queria atormentá-lo, como tantos que até então não tinham feito outra coisa a não ser atormentá-lo. E Jesus não condena este homem, ou diante desta categoria de pessoas que vivem nessas condições, mas condena o espírito impuro que se apossou dele. A sua missão é exatamente essa: expulsar todo tipo de espírito impuro que se possa ou apossa de tantas pessoas e rouba-lhes a liberdade da vida, colocando-os em tantas situações de extrema marginalidade como aquela em que se encontrava este homem. Porém, esse espírito impuro é oportunista e não quer perder seu espaço, nem as pessoas aos quais se beneficia. Jesus e seus discípulos seriam então um verdadeiro incômodo para eles. Daí implorar para que Jesus não expulsassem eles, não é? Jesus encontra esta alternativa viável para expulsá-los, ou seja, os porcos. Porém, isso não agradava a todos, mas há sempre aqueles cujas ideias já foram manipuladas por tantos espíritos impuros, não é verdade? E que não concordam com a expulsão deles, e fazem isso na maioria das vezes por medo, como é o caso daqueles que pediram que Jesus fosse embora daquela região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto mais cedo ou mais tarde saberá reconhecer a sua libertação e se tornará um multiplicador dela. Esse homem do qual havia sido expulso o espírito impuro se coloca à disposição para seguir o Cristo Senhor. E de agora em diante, ele seria mais um discípulo missionário do Cristo Senhor, vivendo e pregando o que Jesus tinha feito e falado. A partir de tudo isso, que nós possamos perceber que Deus nos quer livres, sem comprometimentos com os espíritos impuros, porém comprometidas com seu reino. E para tanto, é preciso ter fé e ir ao encontro dele. É preciso também ir a outras margens dos nossos tempos e adentrar as regiões onde a morte impera, expulsando os demônios que provocam tantas situações que degradam e matam a vida. Que o Senhor nos abençoe e assim seja. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.